Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegou aquele momento todo especial, o momento de meditarmos na palavra de Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ouvir, a partir de agora, dentro do programa Tarde de Louvores ao Rei, o maravilhoso testemunho do diácono Tiago Vieira, da Assembleia de Deus, João Vicente, em Bento Ribeiro. Mas antes, quero pedir a você que apoie o canal Marcelo Mesquita aí de Pregai no YouTube. Se inscreva, toque no sininho, dê o like nos vídeos, compartilhe esta mensagem. Precisamos de 1000 inscritos para que possamos transmitir palavra de Deus como esta e os cultos ao vivo em tempo real. Vamos à palavra de Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes, nessa tarde maravilhosa que Deus preparou para nós. E temos mais motivo para agradecer ao Senhor do que pedir. Só de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor, com fôlego de vida, é motivo para glorificar a Deus, porque Ele tem nos dado o fôlego de vida. Eu quero agradecer a Deus por esta mais oportunidade de estar aqui nessa tarde, na Rádio Nova Shekinah, e que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Marcelo, que tem feito o convite para estarmos pela segunda vez aqui nesta tarde, e a todos os ouvintes que estão ouvindo nessa hora, está ao alcance da nossa voz. Eu creio que por este programa Deus pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode restaurar, Ele pode salvar os seus parentes, a sua vida, Ele edificar com a palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor. Sou o irmão Tiago Vieira, exerço diaconato na Igreja Assembleia de Deus em João Vicente, em Bento Ribeiro. Quero mandar um grande abraço à minha esposa, Alexandra Vieira, que está em casa, juntamente com a minha família, que está orando por nós. Também o nosso pastor Sidney Lopes, da Igreja de João Vicente, a igreja a qual faço parte, como foi dito aqui. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor nesta tarde, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 8, e versículo 1 até o versículo 4, aonde a palavra do Senhor vai dizer assim, amados: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Deus querido, Pai amado, neste momento, nessa tarde, aqui na Praça Seca, Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que a Tua palavra venha fazer morada em nossos corações nesta tarde. Deus, toma todos os ouvintes em Tua presença. Senhor, toma todos os quantos estão nesta hora ouvindo, ó Pai, esta rádio, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar aos corações deles. Pai, Tu sabes de todas as coisas, portanto nós oramos nesta tarde, e que o Teu Espírito Santo venha falar através da Tua poderosa palavra, palavra que cura, salva, liberta, restitui, restaura. Deus, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra foi lida nesta tarde. Fala conosco e fique conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no determinado tempo aqui, a prioridade é a palavra do Senhor, mas estarei também em rápidos minutos aqui, contando um testemunho, rapidamente, para edificar a sua vida. A palavra de Deus nos diz, irmãos, no texto sagrado, em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4, vai dizer que um homem leproso
Um homem que estava condenado diante da sociedade com uma doença terrível, uma doença degenerativa, uma doença que nos tempos nós vemos que não tinha cura. O homem leproso, uma mulher leprosa, ela era totalmente desmanida da sociedade dentro ali de Israel. Um homem leproso, uma mulher leprosa que tinha essa doença, pela lei mosaica em Levítico capítulo 13 e capítulo 14, o homem leproso ele era tirado dentro do arraial e ele era colocado fora do arraial. Ele era colocado para ser tratado com um sacerdote. A Bíblia diz que se um leproso avistasse alguém se aproximando a 100 metros ou a 100 passos, não posso afirmar, mas a Bíblia diz que a lei é para que o leproso viesse avisar aquela pessoa que estaria se aproximando dele, porque era uma doença contagiosa, era uma doença que todos não queriam ficar perto do leproso, era uma doença que ninguém gostaria de ficar perto de alguém que estava leproso, e esse homem tinha que ficar recluso, esse homem tinha que ficar fora do arraial, esse homem tinha que ficar escondido no lugar para ser tratado. A Bíblia diz que ele tinha que ficar 7 dias em confinamento. Passados os 7 dias ele teria que se apresentar. E se a doença tivesse se alastrando e mais fundo do que a carne, ele seria condenado com lepra. A Bíblia diz que tal lepra é que esse homem está totalmente agora recluso, está condenado diante da sociedade, não poderia ofertar, não poderia adorar, não poderia ir ao templo, não poderia andar livremente em Israel, ele não poderia estar em contato com ninguém, não poderia se aproximar com ninguém. Amados, parece até a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia, ela pode estar debaixo de 100 livros, ela vai continuar sendo o livro dos livros, ela vai continuar sendo a palavra viva e eficaz. Essa palavra que está aberta diante de nós, ela lida ou não lida, ela continua sendo a palavra de Deus. Aberta ou fechada, ela continua sendo a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus vai relatar que a Bíblia é a palavra viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, porque ela vai entre a divisão de juntas e medulas e é apta para discernimento. Agora, este homem está totalmente leproso, meu irmão. E quem é que está se aproximando daquele leproso? Eu quero que você aguça os teus ouvidos agora, nessa tarde, aonde você estiver, e que a palavra de Deus venha penetrar no teu coração, que a palavra de Deus venha fazer morada no teu coração. A Bíblia diz que Jesus descendo do monte, Mateus vai relatar, e ele descendo do monte, ele quem? Jesus de Nazaré. Jesus estava descendo de qual monte? O monte das bem-aventuranças. Jesus tinha acabado de pregar um dos sermões mais lindos, na minha opinião. Aleluia! O sermão das bem-aventuranças, que é o cerne da vida cristã, é a espinha dorsal da vida cristã. É um sermão que todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor das nossas vidas, ele deve andar de acordo com esse sermão lindo, maravilhoso, porque nos ensina. Esse sermão nos ensina sobre a esmola, sobre o jejum. Ele nos ensina sobre a oração. Ele nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensina sobre a oração em Mateus capítulo 6, que se você quer ter uma vida eficaz em oração, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto, e o Deus que vê tudo em secreto, Ele lhe recompensará. Mas o contexto dessa palavra vai dizer que haviam homens que iam para as praças, levantar as mãos e fazer longas orações repetitivas, só para mostrar diante da sociedade que tinha vida de oração, que tinha vida com Deus.
Queria mostrar para todo mundo: eu sou um homem de oração. Olha aqui, eu estou aqui, ó. Eu vivo uma vida de oração. Isso é hipocrisia. Vida de oração, quem vive realmente uma vida de oração com Deus, não precisa ficar mostrando. Só de você passar na sua vizinhança, vão dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque sabem que você vive uma vida de oração, porque você agora é diferente, e a luz do Espírito Santo agora é em você. Jesus, ele tinha acabado de pregar esse lindo sermão, irmão Marcelo. E agora Mateus vai dizendo: ele descendo do monte, aleluia, e seguiu-se uma grande multidão. Grandes multidões seguiam Jesus. Havia pessoas que seguiam Jesus pela palavra do Evangelho, mas havia pessoas que seguiam Jesus só pela comida e a bebida. São aquelas pessoas que só seguem a Jesus pelas bênçãos, mas não seguem a Jesus para servi-lo com amor. Só querem Jesus porque Ele abençoa, e quando Jesus abençoa, elas saem fora. E quando Deus abençoe, ela não quer ficar seguindo mais o mestre. Discípulo é diferente de grandes multidões. Nas grandes multidões tem duas classes: aqueles que querem só comer e beber e gozar de uma vida abençoada, mas quando vem os problemas, dificuldades, ela está inserida naquele homem que ouviu a palavra e não pratica, mas ele está colocando a sua vida não na rocha, e não está alicerçando a sua vida na rocha, está alicerçando a sua vida na areia, porque na areia, meu irmão, pode passar o tempo que for, mas quando vier o problema, você vai desmoronar, porque a tua vida não está alicerçada na rocha. Porque quando a tua vida está alicerçada na rocha, pode vir temporal, pode vir choro, pode vir tristeza, enfermidade, problema no casamento, problema de infidelidade, problema que for, você vai continuar servindo a Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então viva uma vida com Deus, venha alicerçar a tua vida nessa tarde em Cristo, alicerça a tua vida na rocha. Seguiu uma grande multidão. Aí quando Jesus está descendo no monte, a Bíblia diz que vindo um leproso, irmão Marcelo, agora isso aqui é lindo. Eu prego simples. A palavra de Deus já fala por si só. Nós temos que voltar ao Evangelho simples. Voltamos à simplicidade do Evangelho. Agora esse homem totalmente leproso está descendo do monte. E quando ele avista Jesus está descendo agora do monte, e ele vendo a Jesus, aleluia, é o que a palavra de Deus diz, versículo 2, pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, e eis que veio um leproso e o adorou. E leproso adora. Pela lei de Moisés, leproso poderia chegar perto de alguém? Não. Ainda mais adorar. Ele se prostrou diante de Jesus, colocou o seu rosto em terra e o adorou no meio da calamidade. Esse homem adorou no meio do caos. Esse homem, adorou diante das tempestades. Esse homem adorou diante das enfermidades. Esse homem adorou a Jesus no meio do problema que estava vivenciando. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida hoje. Eu quero dizer para a tua vida, não importa qual é o problema que você esteja passando, qual é o nível da tempestade que você está vivendo, qual é a dificuldade que você está inserido, se é no deserto, se é no vale, se é na bonança, Deus quer que nós adoremos em espírito e em verdade. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade. Você tem uma paternidade. A Bíblia diz que Jesus ia, mas não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo Consolador. Então nós temos uma paternidade. Agora, quando você começar a adorar a Cristo, quando você começar a render a sua adoração ao Senhor diante das dificuldades, o céu pode se abrir diante de você nessa tarde. Os céus podem abrir diante de você. A partir do momento quando você, Senhor, eis-me aqui,
eu estou passando por luta. Talvez tem gente agora nos ouvindo nessa tarde, região de Praça Seca, de Vila Valqueire, de Chacrinha. Tem pessoas que estão nos ouvindo que não estão aguentando mais passar pela prova, irmão Marcelo. Tem pessoas que não estão mais aguentando de tanta provação, de tanta tempestade. Mas Deus faz o seu caminho no meio da tormenta, no meio da tempestade. É Ele que vai abrindo o caminho diante de você. A Bíblia diz, irmãos, que Ele anda no meio do caminho. Ele abre caminho no meio da tempestade, no meio dos problemas. A Bíblia diz que a natureza se sujeitou ao Filho do Homem, a Jesus, no meio daquela tempestade. As ondas batiam no barco, as ondas cobriam o barco. E Jesus estava no barco, na proa dormindo. E os discípulos, não te importas, nós estamos perecendo e tu está dormindo. Ah, irmão, aquele que te guarda não cochila, aquele que te guarda não tosquenejará. O Salmo 121 vai dizer: para onde verá o meu socorro? Da onde me verá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aquele leproso todo machucado, aquele homem todo ferido pela lepra, feridas abertas, carne viva, carne fedorenta, porque o leproso fedia. O leproso era como se fosse um zumbi vivo, morrendo vivo. Mas ele adora. E ele coloca algo lindo que está aqui na palavra de Deus. Ele diz: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele coloca na condicional. Porque Jesus tanto pode curar, quanto também não pode. Mas nós continuaremos a servir a Ele. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós adoramos e servimos ao Senhor porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia diz em 1ª Epístola do João, capítulo 4, versículo 19, vai nos dizer que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro na cruz do Calvário. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. No Antigo Testamento, a lepra condenava o homem. E quantas pessoas agora nesse momento estão vivendo leprosas? Porque a lepra é o retrato do pecado. Na Nova Aliança, a lepra é o retrato do pecado. Pessoas que estão morrendo vivas, mas por dentro, espiritualmente. Pessoas que estão fétricas. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Talvez você esteja na mesma situação do que esse homem leproso estava vivenciando. Mas você vivencia de uma maneira diferente. Você está leproso na alma. Você está leproso na vida espiritualmente. O fedor do pecado já está exalando em você. Querido, creia nessa palavra que Jesus ele pode purificar a tua vida hoje. A Bíblia diz que por mais que sejam os nossos pecados vermelhos como o escarlate, mas se tornarão branco como a lã leve, como a branca lã. Jesus ele tem o poder de perdoar os teus pecados. Jesus ele tem o poder de transformar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, Jesus tem o poder de transformar o teu ser. Jesus tem o poder de mudar a tua história. Talvez o inimigo senta do seu lado todos os dias dizendo para você que não tem mais jeito, que para a situação que você está vivenciando não tem mais jeito, que o ponto final já chegou para a tua vida e acabou. Não. É aí que Jesus entra.
apaga o ponto final dessa mentira que o diabo contou para você. Ele diz para você nessa tarde, no início dessa noite: eu tenho o poder de te perdoar, de purificar a tua vida. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou no homem, e aquele homem foi purificado da lepra. Que Jesus nessa tarde possa tocar na sua alma, Jesus possa tocar na sua vida e mudar a tua história completamente, de uma maneira extraordinária. Porque Jesus tem um poder, e o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado e do juízo. Tem uma nova história sendo escrita pela mão de Deus nessa tarde. Os seus familiares irão ver a mudança em você. Os seus vizinhos irão ver a mudança que há em você. Porque todo milagre sobrenatural que acontecia na Bíblia, havia uma glorificação do nome do Senhor e testemunho. Porque a Bíblia diz que todos viram aquele homem 38 anos no tanque de Betesda. Mas quando Jesus entra naquela tarde no tanque de Betesda, em João capítulo 5, e pergunta: tu queres ser curado? Ele: ó Senhor, não tem ninguém que me pegue no colo e me coloque nesse tanque quando o anjo movimenta as águas. João capítulo 5, lê na sua casa. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado da paralisia, era um paralítico. Jesus: pega a tua cama, levanta-te e anda. E todos viram que aquele homem que 38 anos estava diante da beira do tanque de Betesda, viram ele andando pela rua com aquela cama. E os principados, os sacerdotes não entendiam nada, porque milagre não se explica, milagre se vive na sua essência. Deus, ele tem o poder de mudar a tua história. E assim foi na minha vida. Eu vivi anos e anos com vazio na minha alma, querendo preencher com coisas supérfluas. Eu, quando nasci, eu nasci com uma fissura de palato, uma fenda aberta no céu da boca. Tive que fazer 2 cirurgias, uma com um recém-nascido e outra com 5 anos. Meus pais descobriram isso quando alguém foi me dar de mamar. E uma tia viu uma fenda aberta e chamou a minha mãe e mostrou. Porque nem no dia viram isso em mim. Uma fenda aberta, fissura de palato por dentro do céu da boca. E eu falava totalmente fanho, falava totalmente pelo nariz. Tive que fazer 2 cirurgias, enxertar o céu da boca. Tinha vergonha de falar. Hoje em dia fala, né, irmão Marcelo, sobre bullying, né? Bullying nas escolas. Como eu sofri, como eu passei por uns problemas. E eu chegava em casa e perguntava para minha mãe: mãe, Deus me fez mal. Deus me fez assim, mãe. E às vezes eu culpava a Deus porque eu não tinha entendimento das Sagradas Escrituras. Mas para Deus nada é impossível, irmão. Deus, ele tem um propósito diante para as nossas vidas. Nisso Deus tinha um propósito para glorificar o nome dele, irmão Marcelo. Em cima disso, ia para a escola e sofria. Tinha medo de falar em público. Tinha vergonha de mim mesmo. Tinha vergonha da minha voz. Resumindo, querido, aos 22 anos eu sofri a 2ª depressão. Eu fiz tratamento com fono, fiz tratamento com voz, para melhorar a dicção. E Deus, ele tem um plano, assim como tem na minha vida e tem para a sua vida nessa tarde. Sofri a 2ª depressão, a primeira com 15 anos, a 2ª com 22 anos. Não tinha mais alegria, não tinha mais sorriso, não dava vontade de ir para a rua. Eu comecei a ficar recluso dentro de casa, pensando em suicídio, pensando em tirar a minha própria vida. Não tinha alegria e não tinha motivos, porque tinha casa, tinha teto, tinha uma família. Mas a depressão, não podemos brincar, é uma doença terrível da alma.
Tantas pessoas nesse momento estão vivendo depressivas, com angústia, síndrome do pânico. Eu ia para o trabalho, abandonava o trabalho e de repente a minha mãe me via chegar em casa. O que você está fazendo aqui, menino? Eu vim porque eu não estou aguentando mais de tristeza na minha alma. Eu não aguento mais, eu não quero mais viver. Era tanta opressão que não ouvia mais ninguém do meu lado. Um dia deitado no sofá vendo a televisão, de repente não ouvia mais nada. Só a minha alma em perigo, só depressão, só tristeza. Aí foi quando uma tia minha me chamou para ouvir um DVD. Ele já até partiu para o Senhor, né? Esse irmão é o irmão Lázaro. Recentemente partiu com Covid, está na glória. E minha tia colocou aquele DVD naquela tarde e eu ouvi aqueles louvores. Eu comecei a me interessar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a buscar a Deus, comecei a orar. Comecei a orar igual crente, não tinha ido na igreja, não tinha ainda aceitado a Jesus, mas comecei a clamar e orar, queria sair daquela situação. Resumindo, Deus fez uma obra na minha vida. Fui na igreja, aceitei a Jesus como meu Salvador, levantei as mãos para o Senhor, aceitei totalmente Ele na minha vida, larguei os ídolos, fui para a casa de Deus para servir unicamente a Jesus, o Salvador. E ali naquela igreja eu comecei a trabalhar para o Senhor, comecei a ir nos cultos, tomando ainda os remédios controlados. Aí o irmão disse para mim: irmão, continua tomando seus remédios, não larga assim de uma hora para outra não. Sabemos que Deus faz, e Deus faz, irmão. Porque eu tentei jogar fora meus remédios e comecei a piorar mais ainda, porque eu entrei com a minha mão, tentei com a força do meu braço, e eu voltei a tomar os remédios, mas indo aos cultos. Chegava em casa, tomava o remédio, ia aos cultos, chegava em casa, tomava o remédio para dormir. Chegou um tempo, irmão, que eu fiquei 6 meses indo para a igreja, indo cultuar o Senhor, indo adorar ao Senhor, querendo aprender, fazendo discipulado, indo para a EBD, aprendendo o que é um evangelismo, indo para os evangelismos com os irmãos que estavam há mais tempo na casa do Senhor, me discipulando, me ajudando. E quando eu cheguei em casa, minha mãe: Tiago, você já tomou um remédio? Eu falei: não. Que remédio? Eu tinha esquecido que existia remédio, irmão, porque a alegria de servir a Deus era tamanha que eu chegava em casa e dormia em paz. Era a paz de Deus que excede todo entendimento, irmão. A paz que a terra te dá é a ausência de guerras, mas a paz que Cristo te dá é a paz no meio das guerras, no meio das tribulações. Essa é a paz que não entendemos, que é a paz que excede todo o entendimento que te envolve. Eu ali nunca mais tomei aqueles remédios. Deus me libertou por completo. Agora era alegria totalmente no meu ser. Aleluia. Comecei a fazer a obra, ir pelas igrejas, pregar. Aí um dia chegou um amigo, um presbítero, chegou, hoje em dia ele é pastor, ele chegou: Tiago, quando você aceitou Jesus, você às vezes gaguejava. Porque eu tinha medo de falar, irmão, gaguejava às vezes, falava pelo nariz. Ele: mas a tua voz agora é outra. A sua voz mudou, não estou entendendo. Deus tinha tocado nas minhas cordas vocais, irmão. Deus tinha tocado com fogo nos meus lábios. Porque um dia, indo para o monte com um irmão, nós íamos buscar outro irmão aqui na Vila Valqueire. Nós íamos subir o monte e uma senhora parou na janela e falou: quero falar com esse irmão aí, não deixa ele ir embora não. E o filho daquela senhora desceu, nós íamos juntos para ali, para o monte, aqui perto do Valqueire. Aí ela desceu: olha só, meu irmão, Deus ele tem um plano contigo na palavra. Tu és pregoeiro da palavra de Deus. Tu serás ministro na casa do Senhor. Tu irás pregar a minha palavra. Mas para que isso venha a acontecer, eu vou tirar a vergonha de dentro de você. Eu vou mudar a tua voz diante daqueles que te ouviam antes. E eu vou tocar nas tuas cordas vocais. Eu recebi aquela palavra. Depois de meses é que esse irmão veio falar comigo: a tua voz mudou.
aquele que tinha uma fenda no céu da boca, nasceu com um problema que não era nem para estar falando hoje nessa rádio, hoje está pregando a palavra de Deus para a honra e a glória, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e Deus tem um plano na tua vida. Então, meu irmão, não esmoreça na sua fé, por mais que sejam problemas que diante de você, continue fazendo a obra de Deus na sua essência. Não ligue para as vozes ao teu redor, somente faça a obra de Deus para a glorificação do nome do Senhor, porque Ele é vivo. Hoje Deus me deu uma família, irmão. Minha esposa está em casa, meu filho está em casa, Davi, Alexandra, minha esposa, toda a minha família ora pela minha vida e crê que Deus tem um projeto lindo na minha vida para arrancar as almas que estão nas mãos do diabo e conduzir até a presença de Deus. De vez em quando eu estou em casa e o Espírito Santo diz expressamente: sai da tua tenda, da tua parentela e vai para o meio das praças, vai para as esquinas, vai clamar o nome do Senhor. Eu pego ali o meu microfone, a minha caixa amplificadora, coloco no tripé e começo a anunciar as obras do Senhor e começo a anunciar a salvação de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, porque um dia, como a palavra do Evangelho entrou no meu coração, assim eu creio que ela pode fazer morada numa terra fértil, numa terra que vai produzir frutos. Eu creio nisso, irmão, no Evangelho. Em Romanos capítulo 1, em versículo 16, o apóstolo Paulo vai declarar: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. O Evangelho não traz vergonha. O que traz vergonha é o que estão fazendo com o Evangelho por aí. Mas o verdadeiro Evangelho não, irmão. O verdadeiro Evangelho ainda cura, ainda salva, ainda liberta. O Evangelho verdadeiro exalta o homem. O Evangelho verdadeiro muda o homem. O Evangelho verdadeiro transforma a vida do homem. Agora, esse Evangelho barato que estão vivendo por aí, irmão, isso não transforma, não. Isso aí é balela, é pura balela. O Evangelho verdadeiro é que cura, salva e transforma, irmão. O Evangelho simples é: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Mas estão barateando o Evangelho por aí. Mas o Evangelho não traz vergonha. O Evangelho verdadeiro não traz vergonha. Então, se Deus tem uma missão para a tua vida, pregue o verdadeiro Evangelho. Viva o Evangelho na íntegra, que era para mudar a vida do homem. Aleluias. Um grande pregador do século XX, D.L. Moody, disse que o Evangelho veio para nós, não é para lhe dar conhecimento, para pisar sobre os outros, não, mas é para transformar a vida do homem. O Evangelho é para mudar a vida do homem. Aquele que matava não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que cheira não vai cheirar mais, aquele que trai não vai trair mais, aquele que tem vício não tem mais. Eu não posso fugir da palavra. O Evangelho muda a vida do homem. O Evangelho transforma a vida do homem. E o Evangelho é para o rico, o Evangelho é para o pobre. O Evangelho são para todos. Às vezes é fácil você pregar para uma pessoa que não tem muito entendimento, mas Deus quer que você também pregue para as pessoas de alto níveis em conhecimento. Por que as pessoas, a maioria, querem ir para a África? Porque aquele país está na miséria. A África, um continente, está na miséria. Mas muitos também não querem pregar o Evangelho para político, para pessoa da alta sociedade. O Evangelho são para eles também. O Evangelho é para todas as classes: rico, pobre, amarelo, negro, asiático, chinês. O Evangelho são para todos. Então Deus tem um plano para a tua vida nessa tarde. Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele muda, transforma. O Evangelho transforma. O amor de Deus incondicional na cruz do Calvário, Ele transforma. Talvez você tenha alguma deficiência na sua vida, alguma coisa que ainda lhe traz um pouco de receio, de vergonha, de tristeza. Mas eu creio que Deus, Ele pode mudar a sua vida. E o Evangelho está entrando agora no teu lar. E eu quero orar pela sua vida nessa tarde. Essa palavra rápida é um simples testemunho. Se você quiser conhecer mais um pouco do nosso testemunho, anota aí: Tiago Vieira Oficial. Eu tenho um canal do YouTube onde eu prego a palavra do Senhor. Eu não quero prata, eu não quero ouro, mas eu quero ter Jesus como Pedro tinha diante daquele coxo. Eu não tenho prata e não tenho ouro,
mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda. Então acesse o nosso canal Thiago Vieira Oficial no canal do YouTube. Lá tem lá tem pregações, tem mensagens, tem estudos, tem mensagens que nós fazemos, evangelismos, para edificar a sua vida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, abençoa essa vida que agora está nos ouvindo, Deus. Todos aqueles, ó Pai, que estão ao alcance da nossa voz. Abençoa essa rádio, abençoa o irmão Marcelo de Pregai, do canal do YouTube, o Marcelo da Nova Shekinah, Pai, que tem nos convidado. Pai, transforma vidas. Pai, liberta vidas, cura vidas nesta tarde, nos bairros adjacentes desta rádio. Aqueles que estão ouvindo, ó Pai, pela onda sonora da rádio, e aqueles que estão, Pai, agora ouvindo por este canal do YouTube, em o nome de Jesus de Nazaré. E eu quero louvar a Deus e orar no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa tarde. Eu quero deixar um anúncio aqui rapidinho, Marcelo. Nesses minutos que nos restam aqui, eu estarei aqui no dia 28, tá? Na Igreja Batista Renovada, aqui em frente. O pastor Alberto e o diácono Cláudio Torres nos fez esse convite. Igreja Batista Renovada. Então nós estaremos aqui numa quarta-feira, dia 28, né? Para pregar o Evangelho às 19h30. Rua Baronesa. Rua Baronesa 1446. Rua Baronesa 1446. 1446. Rua Baronesa. Amém? Estaremos aqui louvando e agradecendo ao Senhor e pregando a poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.